em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Fala, galera, desta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025. Torcedor Ponte Pretano, qual a sua expectativa para o Derby 2009? Na sua opinião, Macaca é favorita? Torcedor Ponte Pretano, qual a sua expectativa para o Derby 209? Na sua opinião, Macaca é favorita? 971021493. 971021493. Torcedor bugrino, qual a sua expectativa para o Derby 209? Na sua opinião, Guarani é favorito? Torcedor bugrino, qual a sua expectativa para o Derby 209? Na sua opinião, Guarani é favorito? Participe. 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Pautas da Ponte, que é a mandante do Derby. Elenco da Ponte realizou na tarde de hoje o segundo treino de olho no Derby 209. Macaca encerra a preparação amanhã, no período da manhã, no Moisés Lucarelli. Assim como Elvis, Serginho também não ficará à disposição de Alberto Valentim para o Clássico Campineiro. Departamento médico vetou o meia por conta de um problema na coxa. Ponte anuncia mais de 8.000 ingressos vendidos para o Derby 209. Ingressos seguem sendo comercializados na plataforma digital e também nas bilheterias do estádio Moisés Lucarelli. Macaca vai enfrentar o Concórdia, equipe de Santa Catarina, na primeira fase da Copa do Brasil. Vencedor desse confronto é jogo único. Vencedor desse confronto enfrentará Portuguesa ou Botafogo da Paraíba na segunda fase. Ponte jogará fora de casa contra o Concórdia e, de acordo com o novo regulamento da Copa do Brasil, o empate agora leva a decisão para pênaltis. Antes, a igualdade no placar classificava a equipe mais bem colocada no ranking. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Lesão de Elvis é séria e deverá tirá-lo do Derby 209. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Maurício Souza diz que a equipe titular do Derby deve ser a base do time que goleou o Água Santa na noite de ontem. Maurício Souza reconhece bom momento da Ponte e projeta Derby 2009. Deni Júnior exalta a vitória sobre o Água Santa. Deni Júnior fala sobre seu momento na equipe alviverde de Campinas. Deni Júnior comenta sobre seus 2 gols anulados. Com a atuação de Gala no primeiro tempo, Guarani goleia Água Santa por 4-0 no Brinco de Ouro e reassume a liderança do Grupo B. Visando o Derby 209, elenco do Bugre se reapresentou na tarde de hoje no Brinco de Ouro. Equipe alviverde finaliza amanhã pela manhã a preparação para o Clássico de Campinas. Após retornos de Caio Melo, Anderson Leite, Isaac
e Matheus Regis aos gramados. Outros 2 jogadores serão avaliados entre hoje e amanhã para saber se estarão em condições de disputar o derby. O zagueiro Alan Santos e o lateral direito Ian Henrique finalizam um processo de transição física e serão monitorados pelo staff bugrino. Tendência é que o Guarani titular, o time do Guarani, sofra poucas alterações em relação ao time que iniciou a partida contra o Água Santa. Guarani se aproxima da contratação de Raí Nascimento, cria do Fluminense. Atacante também acumula passagens por Bahia e equipes de Espanha e Bulgária. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após liberar 4 jogadores, DM vai avaliar dupla para o derby. E tem as notícias do dia, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Corinthians anuncia política de ingressos com mudanças de preços para os jogos da Arena em 2025. Clube aumenta valores e cria 5 categorias diferentes, de acordo com a importância das partidas. Segundo o clube, o escalonamento de preços definido de antemão serve para evitar aumentos abusivos e dar transparências ao processo. Pauta 2. Neymar corneta a estrutura do CT Rei Pelé e Santos planeja retomar obras de modernização. Assim que retornou ao clube, o craque alertou os dirigentes que o local de treinos do Santos estava do mesmo jeito de quando ele deixou o time rumo ao Barcelona em 2013. Previsão é dar continuidade ao que foi iniciado por Marcelo Teixeira no início do ano passado. O clube também busca mudanças nos quartos e outras instalações utilizadas pelos jogadores na concentração. Pauta 3. Atlético Mineiro tem otimismo por Rony do Palmeiras e prepara proposta oficial. Jogador está fora dos planos do Palmeiras no momento, após negociação frustrada com o Al Rayyan do Catar. E nome agrada a cúpula do Galo para suprir setor ofensivo com velocidade. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17h10, mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e para todas as plataformas. Lucas Pessoa opera o switcher, equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. A
Acesse aromadeservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar a Copa do Brasil, o sorteio dos jogos da primeira fase. Este sorteio foi realizado agora à tarde, com destaque para a Ponte Preta, que vai encarar o Concórdia de Santa Catarina, time da primeira divisão catarinense. O jogo será realizado na casa do adversário. Caso a Ponte avance a competição, na segunda fase pega o vencedor do confronto entre Portuguesa e Botafogo da Paraíba. A CBF ainda irá divulgar datas e horários dos confrontos. Outros jogos também definidos. O Atlético Mineiro pega o Tocantinópolis. O Fluminense pega o Águia de Marabá. O Juventude encara o Maringá. O Sport vai pegar o Operário do Mato Grosso. O Ceará enfrenta o Sergipe. O Grêmio, o São Raimundo de Roraima. O Red Bull Bragantino pega o Souza da Paraíba. O Vasco pega o União do Mato Grosso. E ainda tem o Vitória, que vai pegar o Maranhão. A Inter de Limeira também vai disputar a Copa do Brasil. Enfrenta o Vila Nova. Destacando agora o Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho, a abertura de mais uma rodada do Paulistão Sicredi 2025. 8h30 da noite, a bola rola no estádio do Pacaembu. Tem Portuguesa e Inter de Limeira. Amanhã às 4 da tarde em Ribeirão, Botafogo e Velo Clube. No mesmo horário, Mirassol e Noroeste. 6h30 em Bragança, Bragantino e São Paulo. Já no domingo, 4 da tarde, tem o grande derby campineiro, derby 209, Moisés Lucarelli, 4 da tarde, Ponte Preta e Guarani. No mesmo horário, Novo Horizontino e Santos jogam em Novo Horizonte. Em Brasília, comando do Água Santa, tem Água Santa e Palmeiras às 6h30. E às 8h30 da noite, Corinthians e São Bernardo, pela 8ª rodada do Paulistão 2025.
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Giani, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera nesta sexta-feira pré-derby. Resumindo as duas perguntas, se tem o clássico de domingo, o majestoso, 16 horas, se tem favorito. Não tem favorito. Os dois times estão num momento bom no campeonato. Aliás, surpreendente, pelo menos para mim. Então não tem favorito. Vai ser muito na afinação, nos detalhes, que a partida vai ser decidida. Jogo com cara de empate, mas favorito no jogo de domingo, Batista, na minha opinião, não há. Você que é amante de churrasco e está a fim de se deliciar com um sensacional churrasco no final de semana, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece todos os sábados e domingos o saboroso churrasco no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres, grelhadas, suculentas com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. Especialidade das carnes, Estância 92. O seu momento churrasco incrível é no almoço do Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, no sábado ou domingo, um self-service requintado, recheado de pratos maravilhosos. Salmão, camarão, comida japonesa e muito mais. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, próximo da Avenida Moraes Salles, ali também, próximo da Casa de Saúde. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, que tem estacionamento em frente para facilitar para você. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista, boa tarde a todos aí da bancada, boa tarde a todos os ouvintes. Eu acredito que não tem favorito no derby, Batista, porque o derby é faca nos dentes, mas vai dar Ponte Preta. Ponte Preta 2-0. Vamos lá, nega véia. Ricardo Faria, Tranquedão. Abraço, muito obrigado. Mais um. Aí, Batista, boa tarde, que é Leonardo. Eu sou carioca, nasci em Niterói, moro em Campinas há 1 ano e meio aí, venho a trabalho. Sou rubro-negro fanático. E, pô, Batista, essa parada de vocês aí com o Fluminense, pô. Poderia dar uma moral pro Flamengo também, pô. O Flamengo é a maior torcida dos clubes do Rio aqui em São Paulo e vocês, todo dia só fala do Fluminense aí, Para-Flu, não sei das quantas, Para-Flu. E o Para-Flá, pô. Falar do Para-Flá também pra gente, pô, dá uma moral pra gente. Tá certo isso aí não, só fala do Fluminense aí, pô. Dá uma moral pra gente aí, valeu? Esse aí é o Renato Alves, né? Sempre com umas tiradas diferentes. Abraço pra você, Renato. Muito obrigado. Então, né? Para tudo agora pra gente falar sobre um assunto muito importante, junto com o nosso parceiro Para-Flu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou
o fluido de freio do seu carro. Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Batista e pessoal da Band, boa tarde. Geraldo Jardim Garcia. Eu gostaria, Batista, eu adoro programas seus aí, principalmente na TV, que na hora do almoço me dá tempo. Mas o Bate Pesado, eu admiro bastante ele, mas só que ele tem um problema. Ele apavora muito, que no jogo do Guarani contra o Água Santa, fica vendo que é um jogo perigoso, que tem vários jogos para frente, que hoje é o dia, isso aí, a torcida, cara que tem cabeça fraca, ele fica apavorado. E esse jogador ouvir isso aí, não pega bem, vamos ser mais para frente. Eu mexi muito com futebol, esses papos assim meio pesados assim é para vestiário. Mas assim mesmo eu gosto, adoro o Bate Pesado, você, Klegger, de Tigrão. Estou com 81 anos, mexi muito com futebol na Teixeira, mas eu estou ainda belezão, graças a Deus, falou? Um abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado, parabéns aí pela idade, pela lucidez e pela energia. Mas o CH é bate pesado, então o papo dele é um papo bate pesado, ou não é? Tá de acordo com o slogan dele. Boa tarde, Carlos Batista e equipe da Bandeirantes. Batista, uma pergunta para o CH. Na vitória da Ponte contra o Noroeste, apesar do misto, ele comentou que venceu, mas não convenceu. E ontem, na vitória do Guarani, venceu e convenceu. Abraço, Silvio de Sumaré. E derby é muito mais emoção na Bandeirantes. Legal, muito obrigado aí pela vinheta. E aí, CH, você foi citado em CH. Eu não sei se ele teve a oportunidade de assistir os dois jogos. Não sei. Se ele assistiu, não com o coração, com o mínimo de discernimento, sem vestir camisa, ele vai perceber rapidamente, nem precisa comparar os dois tempos. Só o primeiro tempo que o Guarani jogou e o primeiro tempo que a Ponte jogou, ou um dos dois tempos. Não dá nem para comparar. Desempenho? Não dá para comparar. Resultados, os dois foram ótimos. Ótimos. E até o resultado da Ponte foi mais difícil do que propriamente o resultado do Guarani, que jogou em casa. Mas o que foi apresentado, a Ponte para mim não convenceu, e não convenceu mesmo, mas ela ganhou com inteligência, muita garra, muita raça. Agora o Guarani jogou futebol, por isso goleou o Água Santa. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Rapidamente aqui para o Fala Galera. Torcedor da Ponte, qual a sua expectativa para o derby 209? A Ponte é favorita para vencer o jogo? Bom, vou falar o que eu penso. Torcedor da Ponte fala o que ele pensa. Expectativa é de que a Ponte não amarele como amarelou no último derby no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Né? É isso. Que a Ponte não amarele, como amarelou no 1-0 para o Guarani, gol do Matheus Bueno. Ninguém jogou absolutamente nada. Hoje o time da Ponte é um time mais comprometido, é um time mais ajustado, é um time que marca com muita qualidade,
E eu acho que a Ponte vai fazer uma boa apresentação. E a Ponte é favorita? Mesmo jogando em casa? Não. Não é. Torcedor do Guarani, qual a sua expectativa para o Derby 209? Que o Guarani seja o Guarani de 4 Guarani 0 Água Santa e não seja o Guarani de 4 para o Palmeiras, 1 para o Guarani. Essa é a expectativa do torcedor bugrino. Ver aquele time vibrante, agressivo, chutando bastante em gol, acertando o alvo e se defendendo com qualidade. Uma apresentação de gala do Guarani ontem, sobretudo no primeiro tempo. E, torcedor bugrino, se eu fosse responder por ele, o Guarani é favorito para o Derby 209? Não, não é. São 17h27. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. São 17h28 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Como é que vocês estão? Você, CH, o Gleger, Tigrão. Batista, eu queria propor um negócio muito legal que eu vi em outros programas, aproveitar que é o Derby. Por que vocês não fazem um mano a mano aí dos times de Ponte e Guarani pro Derby, os prováveis times titulares, pra gente montar uma seleção do Derby antes do jogo? A opinião de vocês aí, quem é melhor em cada posição. Um abraço, Leonardo de Campinas. Abraço, Leonardo, muito obrigado. Todos os derbys a gente faz sempre antes do derby a seleção do derby e depois do derby aí a seleção dos times que jogaram, né? Só para a gente confrontar a expectativa antes da bola rolar e depois que a bola rolou. Então hoje, no programa de hoje, nós vamos fazer a seleção pré-derby e depois na segunda-feira aí o pós-derby, tá bom? Não sei se é mais ou menos isso que você está falando, mas a ideia é justamente essa, para a gente fazer a seleção antes do derby e depois do derby. Batista, tudo Band? Sim, tudo Band. Que bom ouvir vocês. Uma pergunta pro Tigrão. Ele nunca comentou. Tigrão, jogou onde? Abraços, Roberto Japonês. Será que eu entendi? Jogou onde? Tigrão jogou onde? Ô Roberto, um abraço para você. Não, eu nunca fui profissional. Eu sempre fui peladeiro. Então, eu joguei em times amadores, joguei em times colegiais, joguei em torneios, interbairros. É isso que eu joguei. Fiz muita pelada, muito treino, muito jogo assim, da rua de cima contra a rua de baixo, né? Mas
Se você quer saber se alguma vez eu tive alguma atividade profissional no futebol, não. A atividade profissional que eu tenho dentro do futebol é aqui na rádio. Um abraço, Roberto. Perfeito, tá aí respondido então, né? Não jogou profissionalmente, mas jogou no canteiro central da Zé Gabeta. Ali no canteiro central, realmente, ele fazia miséria. Adoro quando vocês secam o Guarani, porque vocês são pé frios, que o Guarani vence. Sérgio Santana. Ô Sérgio, você está equivocado. Aqui ninguém seca ninguém. Ao contrário, nós fazemos um trabalho voltado para os times de Campinas. Então veja se tem alguma lógica. Se a gente faz o trabalho voltado para os times de Campinas, para as torcidas de Campinas, como é que nós vamos secar um dos times? Nem o Guarani e nem a Ponte. Não faz sentido. O trabalho é no ganha-ganha, é no positivo. É sempre focando no positivo. Claro, se os dois times estiverem bem, o nosso trabalho estará melhor ainda. Tem mais audiência, tem mais patrocínios, enfim, tudo melhora. Então faz sentido alguém aqui secar um dos times de Campinas, sendo que o nosso trabalho será muito melhor se os dois times estiverem bem na Série A, ganhando jogos, um derby, como aconteceu em 2012, na semifinal do Campeonato Paulista. O meu sonho é transmitir um derby na final de um campeonato, seja ele qual for. Esse é o meu sonho. Então, você tem que ir pela lógica, por aquilo que faz sentido. Então, por exemplo, você pegar um revólver e dar um tiro no seu próprio pé. Faz sentido um negócio desse? É uma coisa inteligente? Não é. Então, jamais alguém seca aqui algum time. Em ouvinte, continua mandando mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Estou recebendo aqui da assessoria de imprensa da Federação Paulista de Futebol. Paulistão Sicredi itinerante chegará ao estádio Moisés Lucarelli neste sábado, dia 8, e estará lá das 11 às 17 horas. Após passar pelo Guarani, nesta sexta-feira, é a vez dos torcedores alvinegros prestigiarem a ação. Um caminhão personalizado está rodando o interior, litoral e capital paulista ao longo da competição, contemplando os municípios dos 16 times participantes do campeonato. O tour será encerrado no dia 18 de fevereiro em Santos. Os torcedores poderão tirar fotos com o troféu e participar de diversas outras atrações especiais, como o fute-mesa, pebolim, videogames e distribuição de brindes. A iniciativa é do Sicredi, que há 7 anos batiza o maior campeonato do primeiro semestre do Brasil. O Paulistão Sicredi itinerante ficará o dia todo em cada cidade e contará ainda com ativações dos times locais, como venda de produtos licenciados e presença dos mascotes oficiais. O acordo da Federação Paulista de Futebol Partner, celebrado entre Sicredi e a Federação Paulista de Futebol, inclui o nome e o patrocínio a 9 competições da entidade, como o Paulistão e Copinha, tanto masculino quanto feminino, além das divisões de acesso, contemplando mais de 1.000 jogos anualmente. O Paulistão Sicredi 2025
que começou no dia 15 de janeiro com a participação de Guarani, Ponte Preta e Guarani. Portanto, amanhã, quem tiver a curiosidade, é só comparecer no Majestoso, das 11 até as 17 horas. 17h36, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Edu Pinheiro. Bem, meus amigos da Bandeirantes, hoje vamos reviver aqui nosso último dia das histórias do Derby. Vamos ouvir a narração. E nos últimos anos, como a Ponte é mandante, então primeiro o gol da Ponte, mas calma, depois lá pro final do programa vai ter um gol do Guarani. E na Ponte, nos últimos anos, quem será que marcou muito a memória do torcedor da Ponte? A dica é essa. Estávamos em 2003, lá no Brinco de Ouro. O Dario Ferreira, autorizado para fazer a cobrança, fica com as mãos na cintura, um sentimento de confiança, toma conta do seu corpo. Dario Ferreira parte o pé direito, bateu, é gol! Gol!
Dario Rehena foi pra bola com enorme tranquilidade, bateu firme de pé direito, jogou no canto baixo direito de Jean, que não conseguiu pegar, a bola foi direto pro fundo da rede de Jean, goleiro do Guarani. Os jogadores se abraçam, pulam, festejam juntos, os jogadores numa festa maior, vão festejando junto com a torcida, sobe a bandeira da Macaca, é a alegria da Ponte na vitória em cima do Guarani. Dario Rehena, o herói do jogo, Dario Rehena, o herói da partida, o herói do derby, marca! Dario Rehena, 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 camisa 9! Ele, o autor do gol! Amplia! Ponte Preta 3, Guarani 1 e o detalhe do gol é seu! E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade, investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas de sexta a domingo dos amigos. Leite Itambé 1 litro, 4,39 no Clube Amigos do Galassi. Óleo de soja 900 ml, 6,99 no Clube Amigos do Galassi. Mussarela Pastora da Fazenda, ótima qualidade, pedaço, 39,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Bife Ancho Barra Mansa, 49,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 44 minutos em Campinas. Esporte em debate hoje até 19 horas e 30 minutos. E daqui a pouco nós vamos fazer a seleção pré-derby. Fique ligado, hein? A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários, chás e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local.
lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. 17h47, ouvinte no ar. Fala, Batista, que é o Lúcio da Vila Padre Anchieta. Batistão, derby é derby, né? Derby acho que não tem favorito. Mas eu acho que a Ponte Preta é a favorita por estar jogando em casa. Mas eu acho que vai ser um derby muito bom. Vai ser um dos derbys melhores da história aí, porque os dois times estão bem no campeonato. Os dois times praticamente já se livraram do rebaixamento. Os dois times com os objetivos alcançados. E eu acho que vai ser um bom derby. Mas eu acho que quem vai ganhar é o Guarani, né? O Guarani vai ganhar 2-1, Bugrão na cabeça. Valeu, Carlos Batista. Manda um abraço pros bugrinos da Vila Padre Anchieta. Alô, bugrinos do Padre Anchieta, um grande abraço. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Tigrão, CH, Ricardo Marques, Guanabara, bugrino. Eu acho que o Guarani ganha. Apertado, 1-0, 2-1, mas vai ganhar. João Marcelo tá jogando demais, João Vitor também, acho que vai botar umas bolinhas pra dentro. Mas eu queria saber a opinião do Tigrão e do CH, o que eles acham, o que vai dar. Eu acho que esse derby está bem equilibrado por tudo que tem acontecido. Mas eu queria saber a opinião dos dois, importante. Um abraço pra vocês, viu? Tudo de bom. Abraço, muito obrigado. Então vamos ouvi-los. Começo com você, Tigrão. O ouvinte citou você e o CH. Tá querendo saber o que é que vai dar no derby. Ele mesmo já respondeu, né? Um abraço a todos aí. Veja, em derby qualquer resultado é normal. Nesse é mais ainda. Nesse o equilíbrio é muito grande. Nem mesmo a vantagem de jogar em casa com a torcida única a seu favor, a Ponte pode ser considerada a favorita. Tá muito igual, né? Tá muito igual. Qualquer coisa que a gente falar aqui é torcida e não análise fria. E não a análise técnica. Na análise técnica, qualquer resultado é absolutamente normal. Dois times com estilos diferentes. O Guarani mais forte do que a Ponte atacando. É um time ofensivamente mais realizador. E a Ponte um time muito organizado se defendendo. Eu diria que vai ser a luta de um dos melhores ataques do campeonato contra a melhor defesa do campeonato. Existe componente pré-jogo mais consistente do que esse, que eu acabei de colocar, a melhor defesa do campeonato contra um ataque lépido com um menino que está enchendo os olhos aí, o João Marcelo, entre outros, e que é um dos mais realizadores do campeonato. Existe algo mais consistente, mais concreto do que isso, para que a gente coloque que o clássico está absolutamente equilibrado? Então qualquer resultado não é muro, não. Quando um está melhor e vem realmente no galope e o outro vem tropeçando, eu venho aqui e falo, olha, derby não tem essa, né? Mas, pelo que as duas equipes vêm apresentando, o favoritismo é do time tal. Na teoria, na prática a gente confere depois. É isso. Nesse daqui, sem favoritos. Se empatar, para mim, vai ser o resultado mais apostado. Um empate nesse jogo, para mim, é o resultado mais provável. E não é muro, é porque o tom do derby 2009, ou 209, perdão, o tom do derby 209 é o equilíbrio. Daqui a pouco o CH também vai falar. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes de Campinas, Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade
e preço justo a partir de apenas R$ 79,99 por mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e para sua família, seja para jogar, trabalhar ou até para assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. Já tem a seleção pré-derby. E o CH está em condições de responder. Vamos lá, CH, o ouvinte quer saber aí o que vai dar, na sua opinião, no derby 209, hein, CH? Jogo muito equilibrado, pelos dois bons momentos dos dois times. Um time marca muito mais do que o outro ataca com mais precisão do que o outro, mas os momentos são muito parecidos. Momento de confiança, de organização. Eu não esperava que nessa altura do campeonato, na 7ª rodada, os times apresentassem o que estão, cada um dentro da sua característica, tá, gente? Eu não estou dizendo que um é melhor que o outro. E se fosse, eu diria com toda tranquilidade. É que eu acho isso mesmo. Se tem um time que, caso da Ponte, marca melhor, mas o Guarani está com jogadores mais azeitados em termos de ataque. O tom é pela importância, pela rivalidade, as duas diretorias passando para aqueles que não sabem, jogadores novos dos dois elencos, a importância de não perder um derby. Então, por isso, o tom é de equilíbrio. Portanto, se eu tivesse que dar um palpite, o meu palpite seria empate, Batista. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, Tigrão, CH, Ricardo Marques, Guanabara, Bugrino. Eu acho que o Guarani ganha, apertado, 1-0, 2-1, mas vai ganhar. João Marcelo tá jogando demais, João Vitor também, acho que vai botar umas bolinhas pra dentro. Mas eu queria saber a opinião do Tigrão e do CH, o que eles acham, o que vai dar. Eu acho que esse derby está bem equilibrado por tudo que tem acontecido. Mas eu queria saber a opinião dos dois, importante. Um abraço pra vocês, viu? Tudo de bom. Abraço, muito obrigado, mais um. Boa noite, Batista, amigo da Bandeirantes, Mário Bugrino aqui de São Paulo. Com relação à sugestão do colega de fazer ao mano a mano, a seleção, e aí de fato foi dito que sempre se faz, né? Mas vamos lembrar que no derby passado o Guarani deu um pau na Ponte, ganhou de 1-0, e aí foi a única vez na história que não foi feito, porque como a Ponte não competiu, o Guarani se ficou prejudicado de receber aí a seleção. Não foi isso que aconteceu? Espero que esse ano não aconteça, hein? Grande abraço. Abraço, muito obrigado. Foi isso mesmo, né? Não tinha como fazer a seleção. A seleção seria o time do Guarani. E aí não teve, portanto, votação. Mas agora teremos a votação porque há um equilíbrio. Os dois times estão fazendo uma boa campanha no Paulista. Mais um. Boa noite, Batista. Aqui é o William de Sumaré. Batista, em relação às perguntas aí, eu acho que esse derby não tem favorito. Embora eu acho que o Guarani tá jogando um futebol mais bonito, entendeu? Futebol mais pra frente, futebol mais alegre. Eu acho que não tem favorito, mas eu acredito numa vitória do Guarani. E eu queria perguntar pro CH ou pro Tigrão, se eles viram o jogo do Guarani ontem, os 2 gols que foi anulado, o que eles acharam? Obrigado, boa noite a todos. Bom, vamos com o CH que comentou o jogo e o Tigrão também, se quiser opinar. Mas eu começo com você, CH, comentou o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes. 2 gols anulados do Denis Júnior.
Eu confesso que nos 2 lances, nos 2 gols anulados, eu fiquei com uma vírgula de dúvida. Posso até mudar de opinião e ter convicção que foram bem anulados, mas eu fiquei com dúvida, para ser bem objetivo, não é? E, aliás, o Guarani, se ele tivesse acelerado um pouquinho o jogo no segundo tempo, o Água Santa sairia de Campinas com uma goleada histórica. O Guarani jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo. Mas respondendo objetivamente, sinceramente, nos 2 eu fiquei em dúvida, Batista. E para você, Tigrão, viu os 2 gols anulados? Não, eu vou aqui colocar as coisas com a mesma honestidade e transparência que eu sempre fiz, até porque isso é obrigação, não é virtude de ninguém. É respeito com o ouvinte. Então é o seguinte, eu ontem tive um compromisso que é muito difícil. Ontem, no momento, na hora do jogo do Guarani, eu estava na missa de 7º dia da minha mãe. E aí, eu vi, claro que vi, senão não estaria opinando aqui, eu vi que o Guarani deu um sacode, mas eu acompanhei um compacto do jogo, com os principais lances, deu para entender, e conversei hoje com o CH sobre isso, deu para entender mais ou menos a configuração tática utilizada, inclusive com o João Vitor fazendo ali um tripé no meio com os 2 volantes e tal, mas eu não vi esse nível de detalhe dos gols anulados, do jeito que eu gosto de ver, em tela grande, indo, voltando, eu não tive a oportunidade de fazê-lo, infelizmente porque é hábito meu, estando escalado ou não, tendo o jogo dos 2 de Campinas, eu vejo o jogo. Se estou escalado, estou trabalhando. Se não estou escalado, por dever de ofício, estou vendo com todos os detalhes para poder vir aqui e respeitosamente falar com os nossos ouvintes com conteúdo, né? Com conhecimento e com informação, principalmente. Então, eu prefiro, no caso dos 2 gols anulados, que eu não tive essa análise do jeito que eu gosto de fazer, eu prefiro, por respeito aos nossos ouvintes, ao torcedor do Guarani, eu prefiro não opinar. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só a KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança e permitir que você faça jogos online. Pegou o recado? Então acesse kto.bet.br, verifique a sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rádio Bandeirantes. Começando pelo mandante, que é a Ponte Preta, Derby 209. Informações da Macaca, Vladimir Catarino. Isaí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Elenco da Macaca realizou na tarde desta sexta-feira o segundo treino de preparação para o Derby 209. Amanhã, última movimentação no período da manhã no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca já anunciou mais de 8.000 ingressos vendidos para o Derby de domingo. As entradas estão sendo comercializadas na plataforma digital e também nas bilheterias do Moisés Lucarelli. A expectativa da direção Ponte Pretana é de casa cheia no domingo, ressaltando sempre que é derby de torcida única. Apenas torcedores ponte-pretanos vão ter acesso ao estádio. Macaca que vem de vitória, e que vitória importante, aliás, 2 vitórias seguidas fora de casa, né? Contra o Água Santa e na última rodada batendo o Noroeste por 2-1 no Alfredo Castilho em Bauru, utilizando aí um time bastante mesclado, né? Um time alternativo, poupando seus principais jogadores para o Derby 209. A Ponte não terá o Elvis, que está fora, machucado, inclusive em uma recuperação um pouco mais longa. O Elvis não deve voltar mais
na disputa desse Campeonato Paulista. Outro que está fora também por questão física, clínica, é o Serginho. Está vetado, não vai para o jogo. Elvis e Serginho são os dois únicos desfalques da Ponte Preta devido aí a contusões. No mais, o time terá força máxima, né? Aquilo que o técnico Alberto Valentim escolher, praticamente todos os jogadores aí à sua disposição. A Ponte Preta, que ocupa nesse momento a terceira colocação no grupo, tem a mesma pontuação do Palmeiras, né? Mas fica atrás, fica em terceiro exatamente pelos critérios de desempate, mas está na briga aí por uma vaga na próxima fase desse Campeonato Paulista. O mais importante é que a permanência na Série 1 do Paulistão já foi garantida com a pontuação de 12 pontos. A Ponte, que já conhece o seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil, é o Concórdia de Santa Catarina, é o adversário pontepretano na primeira fase. A primeira fase é jogo único, né? E agora uma mudança no regulamento. Em caso de empate, nós teremos aí a decisão por pênaltis. Até o ano passado, empate na primeira partida classificava o time visitante, mas agora não. Se tivermos empate, teremos aí a decisão por pênaltis. O vencedor do confronto entre Ponte Preta e Concórdia vai enfrentar a Portuguesa ou o Botafogo da Paraíba na segunda fase. Então é a Ponte já conhecendo aí os seus caminhos com relação à Copa do Brasil. Mas antes tem confronto pelo Campeonato Paulista, é o Derby 209, que vai movimentar, já está movimentando Campinas, a expectativa de um grande jogo no próximo domingo. Informações da Ponte nesse Esporte em Debate. São 18h03 em Campinas. Agora o lado alviverde. Falando no Guarani, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. No day after da vitória de goleada 4-0 para cima do Água Santa. Que primeiro tempo magistral do Guarani, hein? Marcou os 4 gols na primeira etapa, 4 belos gols. Não deu chances nenhuma para o Água Santa, comandado pelo técnico Pintado. Guarani, com a vitória, reassumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Tem 10 pontos ganhos, 2 à frente do Santos de Neymar, que é o vice-líder. Ao final da partida, o técnico Maurício Souza exaltou a atuação do time e garantiu que essa equipe que entrou em campo ontem deve ser a base também do time titular para o Derby 209 no domingo. O Luiz, eu acho que não preocupa, acho que foi pancada, né? Na verdade, a gente tem sofrido com isso o campeonato todo. A maioria de lesões que nós tivemos foram por conta de trauma e que acabam gerando algum tipo de lesão, mas eu conversei com ele ali. Ele, a princípio, não preocupa. O que nós temos agora é que entender que nós vamos ter 2 dias completos para... A gente vai entrar em campo com menos de 60 horas de descanso, né? Infelizmente, os jogos estão muito em cima do outro. Nós vamos agora, durante essa semana, durante esses dias, avaliar quem está inteiro, né? É preciso que a gente avalie. Eu gostei muito da atuação da equipe, mas eu ainda não sei te cravar se essa é a base, mas é claro que a base sai do que estava em campo hoje, talvez uma ou outra troca, dependendo também da condição física de cada um. A gente está tentando dar minutagem para que a gente consiga ter, já que a gente demorou um pouco a formar o elenco, então a gente tinha o elenco reduzido, a gente está tentando jogo a jogo, além de dar minutagem àqueles que jogam menos, descansar aqueles que estão mais cansados. Mas como você falou, a gente fez um jogo hoje muito bom e eu acredito que a base saia daí, mas nós temos alguns atletas ainda para avaliar. Atletas que ainda sentem um pouco de lesão, que ainda estão jogando com certo sacrifício. Hoje nós tínhamos um tempo pequeno para dar ao Isaac, a gente deu até um pouco mais. Hoje nós tínhamos um tempo pequeno para dar ao Regis, um tempo pequeno para dar ao Leite, deu até um pouco mais, que o Natan é um jogador pendurado, é um jogador importante para a nossa equipe. Mas a gente vai ver isso na semana, durante esses dias. Eu não tenho como te cravar, mas eu acho que a base sai daí sim. Depois de algum tempo, né, Batista, o Derby 209 vai ser disputado em um momento onde as duas equipes estão bem no campeonato em que disputam, né? Guarani lidera o seu grupo, enquanto a Ponte Preta está aí dividindo a vice-liderança com o Palmeiras, né? Vem de resultados importantes. O próprio técnico do Guarani, Maurício Souza, falou sobre esse bom momento vivido também pela rival Ponte Preta e que isso engrandece ainda mais o derby. Na verdade, não é só um ponto, né? Eles têm vários pontos. Eles também fazem uma campanha
bem bacana, acabaram de ganhar um jogo 2-1 fora de casa. A gente, para falar a verdade, a gente já precisa estudar mais a equipe, a gente está se preocupando jogo a jogo, nós temos um jogo hoje muito importante, é claro que a gente sabe que o derby ele tem um contexto totalmente diferente, mas eu preciso olhar um pouco mais essa semana, esses dias agora, a gente vai emergir dentro do adversário para que a gente consiga, aí sim, né? Eu talvez não possa te responder agora, eu tenho acompanhado, já vi alguns jogos dele, sei que é um time que normalmente joga com uma linha de 5, mas que nem por isso é um time defensivo. A gente tem alguns caminhos, que eu também não vou dar aqui, porque senão ele vai se proteger lá. Mas eu preciso ver mais, eu preciso estudar mais. E claro, a gente sabe do contexto do jogo e pode ter certeza que a gente vai lá para esse jogo sabendo da importância não só do resultado para a gente, mas de tudo que envolve esse clássico. O elenco bugrino tem uma movimentação ainda amanhã, né? Antes do derby, finalizando a preparação. Anderson Leite, Isaac, Matheus Regis e também Caio Melo retornaram ontem aos gramados. Agora outros 2 jogadores vão ser avaliados entre hoje e amanhã para saber se vão estar à disposição no domingo. O zagueiro Alan Santos e também o lateral direito Ian Henrique. Processo aí de transição física podem também reforçar o time ou reforçar pelo menos o elenco, né? Na partida de domingo. O atacante Denis Júnior foi destaque no jogo de ontem. Ele exalta a vitória do Guarani para cima do Água Santa. Vamos ouvi-lo. A vitória foi importante porque em seguida temos um clássico. Um clássico muito importante aí para nossa trajetória aí no campeonato. Eu creio que isso nos deu mais confiança e podemos ir mais confiante para esse clássico. É um clássico muito difícil. Mas eu creio que estamos no caminho, o caminho é longo. Mas a vitória nos deu mais confiança para a gente ir mais forte para o clássico. O Denis Júnior fala também sobre o seu momento, né? Ele que nós dizemos bastante isso no sul de Minas, tá comendo pelas beiradas, né? Até conquistar o seu espaço aí como titular da equipe do Guarani. O gol é importante, mas a vitória é mais ainda. Claro que trabalhar com a confiança do treinador, da sua comissão, da diretoria, isso aí para mim é fundamental, sempre foi, porque eu vim para cá com o coração aberto, né, a ajudar e ser ajudado, e isso está acontecendo, acho que casou certinho, né, o Deni e o Guarani abriu as portas para mim e eu tento retribuir da melhor forma possível. Denis Júnior marcou um gol na vitória ontem e teve 2 gols anulados, aliás 2 golaços anulados pelo Denis Júnior, a arbitragem acabou marcando irregularidades nos lances. Mas que foram belos, não, Deni? Eu creio que faltou um pouco de intolerância ali do árbitro, né? Porque eu acho que ele poderia ter continuado a jogada e depois ido no VAR para ver o que aconteceu. Mas creio que o mais importante foi a vitória, como eu falei. Eu creio que os gols vão sair naturalmente. Como foram 2 anulados, eu creio que também que pode ser 2 também, pode ser no clássico sair também os gols. E eu creio que é importante, cara, a gente tá junto e ganhar jogos junto. Esse é o Denis Júnior, esse é o Guarani que deve manter a base aí para a partida de domingo, o derby 209 contra a Ponte Preta. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. São 18h10 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Já o Vladimir Catarino vem com as entrevistas dos jogadores pontepretanos exatamente no dia de hoje, falando a respeito do derby 209. E também os comentaristas debatendo sobre Guarani Ponte, Ponte Preta e Guarani. E já também a seleção pré-derby. E atenção, porque agora eu quero falar da Cortag. Em cada produto que desenvolve, a Cortag usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes, sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor ou mesmo o hobbyista que faz as suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para o corte e assentamento,
de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade. Cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos. Soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais. Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo claro de conquistar e manter a sua preferência. Trabalhamos diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra. Para saber mais, siga @Cortag Brasil ou então acesse cortag.com.br. Rádio Bandeirantes. Bom, são 18 horas e 12 minutos em Campinas. Antes de começarmos aqui o debate sobre o derby, só um comentário sobre o jogo de ontem. Guarani esmerilhou, especialmente no primeiro tempo. Meteu 4 fora o baile e ganhou com autoridade. Ô CH, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, em algum momento o Guarani deu mostras de que não venceria essa partida contra o Água Santa? Não, em nenhum momento. Do primeiro minuto até o último, o primeiro, evidentemente, até pelos 4 gols, foi mais ofensivo, foi para cima, deu uma desacelerada quando estava 2-0, mas logo pisou o pé no fundo, no acelerador, fez 3, fez 4, poderia ter feito mais no primeiro tempo, e no segundo tempo administrou. O Água Santa não viu a cor da bola, Batista. O placar, então, de 4-0, que foi o placar estabelecido no primeiro tempo, não foi exagerado. Não, não foi. Poderia ter sido mais, se não fosse a imperícia de alguns, e principalmente, como eu disse, eu vou repetir, nos 2 gols anulados do Denis Júnior, eu tenho dúvida da anulação. Para mim, os 2, eu tenho a impressão, posso mudar de opinião, que os 2 foram legais e a arbitragem anulou. E, por favor, além do João Marcelo, foi eleito o craque do jogo, ok. Mas, além do João Marcelo, quais foram os destaques? João Marcelo, craque. Mas, além do João Marcelo, quais outros jogadores luziram nessa partida? Natan comeu a bola. E eu acho que outro jogador, principalmente pela surpresa que eu tive positiva, Denis Júnior. E só uma informação, né? Até falei hoje no programa Os Donos da Bola. Quando terminou a partida, o João Marcelo foi eleito pela Federação Paulista de Futebol o craque do jogo. E quando ele saiu da entrevista, ele estava mancando, dando a impressão, não sei se pancada, provavelmente pancada. Mas o Vinícius Abarca esteve hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele que é o repórter da Band TV, e viu o João Marcelo que estava andando, caminhando normalmente. Não mancava e não dando mostras de que havia algum tipo de contusão. Então não há nenhum problema com o João Marcelo. Talvez, no calor do jogo, né? Uma pancada, talvez tenha tomado uma pancada e ali ele saiu meio que mancando. Mas era apenas um incômodo momentâneo. E hoje, isso foi hoje, né? Que o Vinícius Abarca esteve lá no estádio Brinco de Ouro e viu que o atleta estava caminhando normalmente, não mancava e, portanto, tem assegurada a sua presença no derby. Claro, tem mais um treinamento ainda, né? Estou dizendo tem assegurada porque ele é titular absoluto. E o técnico do Guarani disse na entrevista coletiva de que a base do time que vai enfrentar a Ponte Preta é
essa que venceu de goleada a equipe do Água Santa. E eu quero falar agora do Galassi. Supermercados Galassi. Amigos servindo amigos. Desde 1964, oferecendo qualidade, excelente atendimento, as melhores ofertas em todos os setores da loja. Toda terça e quarta-feira é dia do hortifruti de qualidade, com a maior variedade de ofertas. Na quinta-feira tem o sensacional Dia da Carne Fresca. O açougue do Galassi tem o compromisso de oferecer carnes frescas e de ótima qualidade pelos melhores preços. Aproveite todas essas ofertas fazendo parte do Clube Amigos do Galassi, o clube onde você terá mais vantagens e preços exclusivos. Você quer produtos de qualidade com ótimo preço? Então eu indico Supermercados Galassi. 4 lojas em Campinas, sempre oferecendo o melhor ingrediente da vida, a amizade e o amor. Supermercados Galassi. Amigos servindo amigos. Bandeirantes. 18:18, Vladimir Catarino está de volta. Agora ouvindo jogadores da Ponte, também o treinador Alberto Valentim. Oi, Batista, de volta nesse Esporte em Debate, ouvindo agora personagens da Ponte Preta, né? Também nesta preparação para o derby de logo mais, domingo, 4 da tarde, o derby 209. Começando com o goleiro Diogo Silva, foi poupado na partida contra o Noroeste, mas tem sido importantíssimo nessa campanha da Ponte Preta. Ele fala sobre a expectativa e preparação para o jogo de domingo. Cara, é o jogo do ano. Não tem como pensar diferente. Já joguei muitos clássicos em outros lugares e mesmo assim sempre se falava do derby, né? Derby de Campinas. Derby de Campinas lá é embaçado, lá o bicho pega e nós estamos nos preparando para isso, organizando para isso. A gente, o espírito que a gente tem tido, né, nas partidas, nos treinamentos, levar isso para dentro de campo para a gente poder sair com a vitória, que é isso que importa. Ouvindo também o Bruno Lopes, atacante, principal nome da Ponte, na vitória para cima do Noroeste. Marcou os 2 gols, né, que deram a vitória, que possibilitaram a Macaca somar mais 3 pontos. Ele fala sobre a importância dos gols e o clima, como ele está vendo aí essa expectativa para o derby 209. Foi muito bom, né, ter marcado os meus 2 primeiros gols com a camisa da Ponte. Estou muito feliz, principalmente pela vitória. E domingo é um jogo diferente. Desde quando eu cheguei, já joguei muito tempo aqui no futebol paulista, a gente sabe da pressão que é esse derby, então a gente vem focado durante a semana para conseguir fazer um grande jogo, né? Dar alegria para os nossos torcedores, fazer o nosso papel bem feito e conseguir os 3 pontos em cima deles. Por fim, vamos ouvir o técnico Alberto Valentim. Ele fala que a preparação é totalmente diferente. Não é como um outro jogo qualquer, não. É um derby e a preparação também tem que ser digna de um grande clássico. Os ajustes que nós temos que fazer, nós temos feito em todas as partidas, independentes de empate, vitória ou derrota. Aí vem coisas boas que nós temos que repetir, que eu falei agora há pouco. Acrescentando o quê? Potencializando o quê? O rival lá do outro lado. Nós temos que entender isso. É uma preparação diferente, vai ser, agonisticamente tem que ser a mais, tem que ser mais forte, tem que ser mais maduro ainda. Nossa equipe é uma equipe experiente, mas tem que estar muito pronto para não desviar nada. Tem que ser um foco na medida justa, que eu gosto de falar dessa preparação, mas sempre com algo a mais, porque é diferente, vai ser uma atmosfera diferente. Nós vivemos falando desse ano, né, porque é o período que eu estou aqui, 2 atmosferas muito positivas, Santos primeiros e Corinthians depois. Vai ser muito mais forte dessa vez. Os minutos que vão anteceder no domingo, com certeza vão ser diferentes. A torcida vai estar mais calorosa, vai estar um número maior, e a nossa preparação também não pode fugir disso. Palavras, portanto, do Alberto Valentim, personagens da Ponte Preta na preparação para o derby de domingo. Batista.
São 18 horas e 21 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. E agora eu quero falar da LED Moura. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos com a família e os amigos, nada melhor do que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos, com qualidade e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui na LED Moura, você encontra tudo para os seus projetos, com atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo! Até 10 vezes sem juros no cartão. E deixe a sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Consulte condições de parcelamento. A LED Moura fica na Rua João Coelho 250, no Padre Anchieta, Campinas. Saiba mais. Acesse ledmoura.com.br ou então ligue 19 3281 4020. Siga no Instagram em LED Moura _elétrica. Bandeirantes. 18h23, os comentaristas vão analisar e já tem a seleção pré-derby. Mas antes a análise do CH e do Tigrão e do CH para a arbitragem. Rafael Claus vai apitar o derby. Rafael Claus debutou no derby campineiro em 2019. Apitou o clássico campineiro pela primeira vez naquela oportunidade. E está escalado para o derby de domingo às 16h. Árbitro assistente 1, Danilo Ricardo Simão Maniz. Árbitro assistente 2, Alex Angui Ribeiro. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti. Novar, Tiago Duarte Peixoto. E aí tem mais vários profissionais que estarão aqui nesse jogo também. Tem VAR 1, VAR 2, observador do VAR, Quality Manager. Nem sabia que existia isso. É bonito esse, hein? Bonito. Analista de vídeo, gerente de qualidade. Garantia. Quality Manager, gerente de qualidade. Operador de replay, técnico de garantia do estádio, assistente de área de revisão. Ô, cacete, com esse monte de gente ainda erra. Mas, e erra muito. Sabe por quê? Porque o ser humano erra. Nós também erramos. A diferença é que tem ser humano que erra porque é limitado. Ou que erra porque errar é humano. Ou erra porque é sem vergonha. É mal intencionado. Mas uma equipe desse tamanho não poderia registrar nenhum erro. Só que alguns lances, que é para consultar o VAR, o juiz, por vaidade ou por ser sem vergonhice, bate no peito e fala, não vou, tô convicto. Então por que tem essa porra aí? Ele não vai. E às vezes vai, bate e ele briga com a imagem. E volta lá e contraria a imagem. Nós vimos isso já um sem número de vezes. Mas eu sei que você quer saber. O que é que você acha do Claus? A arbitragem do Claus ontem no derby paulistano, para mim não foi boa. A expulsão do Yuri Alberto, há quantos séculos que a gente não vê juiz dar cartão amarelo por simulação? Isso aí caiu em desuso. E se toda vez que o jogador dá aquele pulinho e chutar a bandeirinha, ninguém joga mais. Mas tudo bem. Vai, o primeiro fez o gol, podia ter comemorado com seus companheiros, foi lá dar voadora na bandeirinha de escanteio, que aliás tinha a bandeira do Palmeiras em cima. Tomou amarelo.
Mas depois cavou uma falta que, pô, se esse negócio de simular gerar esse cartão amarelo para todo mundo que simula, o Neymar não jogaria mais futebol. Não jogaria. Ele estaria sempre suspenso, eternamente suspenso. Que ele voltou para o futebol brasileiro, eu estou feliz com a volta dele, teve alguns lampejos da qualidade, da habilidade, da genialidade dele no jogo contra o Botafogo, mas o negócio do Caicai continua, velho. É simulação a todo momento. Ah, mas foi muito assintosa. Ah, então tem grau de simulação agora. Então ontem eu não gostei do Klaus. Não gostei. E o pênalti a favor do Palmeiras nos acréscimos, em cima do Estevão, eu também questiono. Também questiono. E ele não foi no VAR, ele deu sem convicção nenhuma, com delay. Ele demorou uma eternidade, foi com o braço, dedinho em câmera lenta e apontou a cal. E aí, esse monstro chamado Hugo pegou. Mas aqui é derby de Campinas. Não gostei ontem, mas acho o Klaus um dos melhores árbitros do futebol brasileiro da atualidade, se não o melhor. Como ser humano, tem o direito de errar. Eu acho que a arbitragem do derby está entregue em muito boas mãos. E para você, CH, a sua opinião, o Rafael Klaus é o árbitro do derby 209. Tranquilo. Cara que tem condição técnica, experiência para tirar de letra o derby. Gostei da indicação da federação. Ainda bem que o Rafael Klaus vai apitar o jogo, Batista. Nesse jogo de ontem, citado aí pelo Tigrão, o Palmeiras entrou com um recurso na Federação Paulista de Futebol, dizendo que no momento da batida do pênalti do Estevão e que o Hugo Souza pegou, houve invasão. Teve invasão e o Klaus deveria ter mandado voltar a cobrança de pênalti. E até na entrevista coletiva o Abel Ferreira falou a respeito do assunto. Não citou nomes, mas disse que tem pessoas que deveriam ter visto e não viram. E o Palmeiras, portanto, recorre dessa partida, né? Porque o Estevão bateu e o Hugo Souza pegou. E aí a alegação do Palmeiras é de que a imagem é clara. A invasão no momento da batida do pênalti. E o Palmeiras reclama com razão. Houve invasão, sim. Agora, daí, então, se toda vez que o juiz erra, entrasse com um recurso pedindo erro de direito, como o Palmeiras está pedindo, a Portuguesa, a Ponte, o Guarani, times muito roubados ao longo da história. Estou falando roubados futebolisticamente falando, dentro do jargão do futebol. Pô, eles não precisariam contratar jogador, só advogados. Então, primeiro, isso daí não é erro de direito, é erro técnico. Ó, e o Abel, o chorão Abel, o chato, o mala do Abel Ferreira, nessa daí ele tá certo, quem deveria chamar é o VAR, pô. Ô, cidadão, vai lá na casinha dar uma olhadinha, no monitor, e teve invasão. Ele, é verdade, cara, obrigado por ter me avisado. Então, quantos caras você falou aí agora que compõem o quadro de arbitragem por jogo, Batista? 14. 14? Sim. 14 malas. 14 incompetentes. A começar dos 5 que estão dentro do campo, mais aquele monte que está lá no VAR, né? Então, uma arbitragem caótica, erros que para mim prejudicaram o Corinthians, esse erro aí capital prejudicou o Palmeiras, só que se volta o Hugo pega de novo. Tem mais essa. O cara pegou um pênalti segunda e um quinta. Corinthians ganhando de 1-0 do Novo Horizontino, penal pro Novo Horizontino, pegou. Quem bateu foi o Pablo Diego no canto e forte. Ele foi buscar. Ontem o Estevão bateu não tão bem, meia altura, tentando tirar, e o Hugo ia tomando por baixo da barriga, aí com uma agilidade impressionante, meteu o bração por baixo do corpo e deu um tapa de gato na bola. Mas deveria ter voltado. Então, que o Klaus apite melhor aqui domingo do que apitou ontem, o derby daqui, do que ele apitou o derby de lá. E os 14 trapalhões da arbitragem, que também tomem vergonha na cara e desenvolvam o trabalho com um pouco mais de qualidade. Eu vou parar aqui em qualidade para não falar outros ADs. Não vou falar.
qualidade e, acima de tudo, o respeito com o torcedor. Mas a reclamação do Palmeiras é plausível. Então o Klaus foi tão mal que o Corinthians saiu reclamando e o Palmeiras saiu reclamando. Durma você com um barulho desse na arbitragem do Klaus e mais 13, sendo ele considerado árbitro top de linha, árbitro FIFA, para mim o primeiro do ranking hoje no Brasil. Esse é o nível da arbitragem brasileira. O lance da invasão na cobrança de pênalti do Palmeiras, não é que o cara invade meio metro, ele invadiu 18 metros. Ele quase foi para a linha de fundo antes da batida na bola. E ninguém viu? Ah, dá licença. E olha que tá falando aqui um corintiano, confesso. Mas o que é certo é certo. Acho que o Yuri Alberto foi expulso por muito excesso. Não havia necessidade de estragar o espetáculo. E a reclamação do Palmeiras também é absolutamente plausível e justa. Klaus, vai para Santa Bárbara, toma lá um cafezinho na praça da cidade. Tá com um corte de cabelo moderno, né? Tá parecendo boleirão, tá com corte de cabelo de jogador. Tá bonito, você é bonitão, a gente gosta de você, é um orgulho pra nossa região. O café não, café tá muito caro, pó. Melhor tomar champanhe francês. Não, toma cafezinho, o champanhe francês tá mais barato que o pó. É verdade, é verdade. Eu, como não tomo café, eu gasto o meu em champanhe nacional ali de Jundiaí, pertinho ali do condomínio do CH lá, na Cerezer. Olha delícia a imagem que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O cara quase trombou com o Hugo, pô. O cara do Corinthians. De pênalti, como é que o VAR não vê um negócio desse, cara? É. E olha aqui o pênalti lá, na hora. Então você vê. Presta atenção agora, ó. O Estevão. Olha lá, correu o Estevão. Olha lá. Olha lá onde tá o cara. Batida na bola, a invasão. O cara tá na direção da bola a hora que o Estevão bate. Né? Então tá errado. Agora também, se tivesse apitado direitinho, seu Klaus, a gente adora você. Eu sempre falo bem do Klaus aqui. E mais, é um orgulho para nós aqui da região ter o árbitro número 1 da arbitragem brasileira hoje, da nossa região, da linda Santa Bárbara do Oeste. Mas ontem ele não foi bem, pô. Eu não tô aqui para analisar a carreira do Klaus, nem o corte de cabelo dele. Não tô aqui para analisar isso. De jeito nenhum. Eu tô aqui para analisar o que você perguntou, o que você acha? Acho ótima indicação. Agora, que não apite como apitou ontem, porque daí ele estraga o nosso clássico aqui. Não vem encher o saco. Aplica a regra e se concentre. Então veja o tamanho da lambança. Não deveria ter dado o pênalti, mas deu. Já errou. Aí, o pênalti é discutível. Alguém só assoprou para ele. O Estevão é que bateu a perna, hein? Ninguém tocou nele. Ele é que joga a perna em cima da perna do jogador do Corinthians. Aí ele vai para a batida com a consciência pesada. Ele vai preocupado. Você acha que ele não viu a invasão? O Bandeirinha não viu a invasão? Todo mundo viu, mas ele falou, já que eu dei um pênalti duvidoso, eu também não vou dar a invasão. Errou 2 vezes. Tentou justificar um erro com o outro. Então, ótimo árbitro. Estou feliz com a indicação. Mas não apite como ontem, que a gente vai sentar-lhe o cacete aqui, inclusive para Santa Bárbara inteira ver. Daqui a pouco a seleção pré-derby. Os comentaristas vão eleger a seleção por aquilo que fizeram Guarani Ponte, Ponte Guarani até agora. E na segunda-feira tem a seleção pós-derby. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente
nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional e da família Sato. Sato pai e Sato filho. A família Sato que está oferecendo kits da Aroma das Ervas para os nossos ouvintes que vão participar da programação do derby. São inúmeros prêmios que você vai concorrer. A programação do derby começa à 13h e vai terminar às 20h. Inúmeros prêmios para você e, claro, kits da Aroma das Ervas. A Aroma das Ervas da família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 18h37 em Campinas, um rápido intervalo. Depois do intervalo tem a seleção pré-derby. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura, acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados, amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, já ouvimos aqui um gol da Ponte, né? A Ponte é mandante, por isso que foi primeiro. E agora um gol do Guarani. Olha, nos últimos anos, na memória do torcedor bugrino, qual o gol que mais marcou na sua memória? Será que foi esse? Estávamos em 2012. Fábio Bahia, tiro, soltando o jogo pelo setor esquerdo, vem para Bruno Recife, atrás para Everton Páscoa, outra vez para Bruno Recife, recolheu, rente a risca lateral, soltando na cabeça de Medina, tocou o jogo pelo lado esquerdo, Danilo, lançou na ponta pela direita, Oziel, recolheu o lateral da grande área, pé direito, levantou, cruzou, subiu, toque de cabeça, Medina, é gol! Gol! Gol!
minutos passados do segundo tempo. A bola acionada pela direita no fundo do campo. Partiu o Osiel, levou com Danilo, levantamento, a bola cruzada no segundo pau. Medina chegou marcado pelos zagueiros e meteu a bola no fundo do gol da Ponte Preta. É o terceiro gol do Guarani, o gol da classificação. A bola da história. Medina entrou no jogo no lugar do Fumagalli, que saiu contundido. Entrou para mudar a sua própria história. A excelência não é um feito, é um hábito. Eliminando o medo, Medina entrou para mudar a história do jogo e coloca o Guarani na final do Campeonato Paulista 2012. E Medina, camisa 16. Ele, o autor do gol. Amplia no brinco. Guarani 3, Ponte Preta 1. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos, nada melhor que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para seus projetos com um atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão e deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Galassi, mais barato e mais qualidade pra você. Aproveite, vem pro Galassi. Ofertas de sexta a domingo dos amigos. Leite Itambé 1 litro, R$4,39 no Clube Amigos do Galassi. Óleo de soja 900 ml, R$6,99 no Clube Amigos do Galassi. Mussarela Pastora da Fazenda, ótima qualidade, pedaço, R$39,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Bife Ancho Barra Mansa, R$49,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 44 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, hoje até às 7h30. Daqui a pouco a seleção pré-derby. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e o atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta no Sicredi e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar
seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. São 18 horas e 46 minutos em Campinas. Vamos fazer o seguinte: cada comentarista vai falando por posição, né? Vamos imaginar um esquema tático aí no 4-4-2. Então, goleiro e depois a defesa inteira, meio-campo e ataque. Com exceção do Gleger, né, que hoje ele não está no programa e ele mandou gravado. E aí depois nós vamos ouvir a seleção do pré-derby do Gleger. Mas o Pedro Piscinato Batista vai anotando 1 a 1 e depois ele vai dizer pra gente qual é a seleção do pré-derby. Oi, Tigrão, chamou. Não, só para não ficar nenhuma dúvida com relação ao critério. Você falou assim, a seleção do pré-derby, ela vai se basear naquilo que os jogadores realizaram no campeonato até agora. Perfeito. Tudo bem, então até aí não há dúvida. Aqui agora a dúvida. E aqueles que estão vetados por problema médico para o derby, eles podem ser votados? Não. Explico. Elvis está fora. Serginho está fora. Provavelmente o Giva está fora. Giovani está fora. Provavelmente. De repente aparece lá o Elvis. Mas então, quem tem grandes chances de não atuar, que já está praticamente vetado, a gente não vai votar. Só quem vai mesmo jogar. tendo ido bem, como foi o Giovani até agora, como foi o Elvis até agora, como foi o Serginho até agora. Esses caras não participam da votação, ok? Ok, só quem vai jogar ou que Tá tem cotado para possibilidade de jogar. né? Que tá cotado para jogar, Cotado ok. para jogar, exatamente. Ok, Então então começa vamos com lá. você, Tigrão, goleiro. Diogo Silva. E para você, CH, vota em quem? Qual é o goleiro? Diogo Silva. Se puder deixar a sua câmera ligada, por favor, ô CH, porque a gente vai no ping-pong. Qual é a dúvida, Pedro Piscinato? Não, é uma seleção, né? Juntando todos os jogadores. Exato, é a seleção do derby. Então, juntando todos os jogadores. Então, já tivemos aí a votação do goleiro. Vai faltar o do Gleger. Mas o Gleger vem no final, ele vai dar a seleção inteira. Lateral direito, eu começo com você, CH. Maguinho. E para você, Tigrão, lateral direito. Maguinho. Agora, a dupla de zaga, ao invés de ser zagueiro central e 4 zagueiro. A gente não sabe, de repente, na hora pode mudar. Então, vai de dupla. A dupla de zaga para você, Tigrão. Lucão e Emerson. Lucão e Emerson, a dupla de zaga. E para você, CH? Rafael e Lucão do Guarani. Vamos lá, CH. Lateral esquerdo, qual é o seu voto? Danilo Barcelos. E para você, Tigrão, lateral esquerdo. Emerson Barbosa. Daqui a pouco tem o Gleger, que vai dar a seleção inteira e os votos do Gleger serão somados. E aí o Piscinato, que a dúvida dele é a seguinte: mas como que eu vou dar a seleção do derby se não está batendo a do CH com a do Tigrão e não vai bater com o Gleger? Pega por posição os mais votados pelos três. Exato. Correto. Gostou, Pedrinho? E se houver um empate, eu desempato. Você desempata porque você é que... Eu voto de Minerva. Você é que anda dando coque de corretivo até no Donald Trump. Olha, vamos para o meio-campo. Começando com volantes. Se é que teremos volantes, né? Pelo menos na seleção aqui, pré-derby, nós vamos colocar volantes. Então são 2 volantes. E eu começo com você, Tigrão. Quais são os 2 volantes? Natan e Léo Oliveira. Natan e Léo Oliveira. E para você, CH? Natan e Léo Oliveira. Vamos para os meias. Começo com você, CH. Quais são os meias para o derby? Peraí, Batista. Oi. Nenhum dos 2 times tem meia.
Guarani não tem nenhum meia. Poderíamos citar o Giovani, que é volante, mas ele está fora. Isso e a tá Ponte fora. tem o Elvis, que está fora. Você não acha melhor, como não tem meia, fazer com 2 volantes e um meia improvisado e 3 atacantes? Bom, vamos fazer o seguinte então, né? Vamos tirar essas nomenclaturas. Vamos tirar volante, tirar meia, vamos colocar meio-campistas. Tá bom. Assim engloba, para com esse negócio, né? Não, mas é que você falou de plataforma tática 4-4-2. Mas vai fazer o quê, né? O futebol virou uma confusão tática. Mas 4-4-2 tem que ter meia, não tem nenhum meia. Você não pode escalar com 4 volantes. Então vamos fazer 3 meio-campistas e 3 atacantes. Então tá bom, então vamos lá. 3 meio-campistas. Então 2 já foram. Isso. Tá faltando 1. Quem é que você coloca aí nesse meio, hein, CH? João Vitor. João Vitor jogou ontem nessa posição pela primeira vez. Foi lançado nessa posição pelo técnico Maurício Souza. E é por causa da falta de opção. Simples assim. Entendi, não, tá certo. Vamos lá, ô Tigrão, quem é que você coloca aí completando então esse tripé de meio-campistas? Everton Brito. Bem, é o seguinte, nós vamos para o ataque, mas antes do ataque, já tem os votos do Gleger, que serão somados. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 18h54 em Campinas. Estamos montando a seleção pré-derby. Os pretensos, os cotados para jogar o derby 209. Eu parei com quem? Quem foi o último a votar? Eu. Tigrão, então agora o CH. Vamos lá, CH, os 3 atacantes que você coloca no derby 209. Vitor Andrade, João Marcelo e Deni Júnior. Repita. Vitor Andrade, João Marcelo e Deni Júnior. E para você, Tigrão, qual é o trio de atacantes que você coloca no derby 209? Jean Dias, João Marcelo e João Vitor. Repita. Jean Dias, João Marcelo, e é nessa ordem. Jean Dias na direita, João Marcelo, o centroavante, e João Vitor, que o CH colocou na meia, eu coloco na beirada pelo lado esquerdo. Queria passar minha seleção de novo aqui, do goleiro ao último atacante. Diogo Silva, Maguinho, Lucão, Emerson e Emerson Barbosa. Natan, Léo Oliveira e Everton Brito. Jean Dias, João Marcelo e João Vitor. E você, CH, passa de novo a sua seleção.
Diogo Silva, Maguinho, Rafael, Lucão e Barcelos. Natan, Léo Oliveira e João Vitor. Vitor Andrade, João Marcelo e Denis Júnior. Bem, vamos agora com a seleção do Gleger Zorzin. Ele não está no programa, mas mandou gravado e participa aí. Os votos do Gleger serão somados aos votos do Tigrão e também do CH. E ele mandou a seleção dele e um caixote de alface para dar de brinde para toda a equipe. Por falar em brindes, teremos inúmeros brindes. Programação que começa, programação do Derby, domingo à 13h. Vamos lá então, Gleger Zorzin, a sua seleção pré-derby. Alô, Batistão, grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Vamos aqui com a seleção do Derby, né? Já montei aqui a minha seleção, né? Tá prontinha aqui, tá saindo do forno neste momento, Batista, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Goleiro, Diogo Silva, da Ponte. Lateral direito, Justin, lateral direito do Guarani. Zaga central, eu coloquei o Simon, Ponte Preta, e o Lucão, Guarani. E na lateral esquerda, o Danilo Barcelos, Ponte Preta. Meio de campo, né, 2 volantes eu coloquei, Batista. Coloquei o Natan e também o Sarará, ambos do Guarani. E também coloquei o Léo Oliveira da Ponte. Esse seria o meu meio de campo. E no ataque, Batistão, um ataque com 3 atacantes. Eu escalei o João Marcelo, Guarani, Denis Júnior, Guarani, e também o Jean Dias, Ponte Preta. E o treinador, para mim, da seleção do Derby, é o Alberto Valentim, Batistão. Valeu, muito obrigado. Faltou então o treinador, né? Não tinha colocado aqui, mas também merece aí os votos. E você, Tigrão, quem é o treinador? Alberto. E para você, CH? Maurício Souza. Então tivemos 2 votos, né? Pro Alberto Valentim. Ganhou o Alberto Valentim. Bem, já então nós teremos aqui a seleção pré-derby. O Piscinato tá funicado. Sim, ele tá somando ali, né? Não, mas não dá para montar. Outro. Não dá, sabe por quê? Tem posição que teve 3 jogadores diferentes. 3 jogadores diferentes. Qual foi seu lateral esquerdo, CH? Saiu da Barcelos. Escuta. Não saí da escuta, não. Tô aqui. Barcelos. O meu foi, tô dando um exemplo, o meu foi Emerson Barbosa. Então, né? O Gleger foi Barcelos. Barcelos, nesse exemplo, ganhou Barcelos. Então, aí, Lucão tá eleito, 3 votos. Agora, o outro zagueiro tem 3 nomes. Simon... Ô, Tigrão, aguarda só um minutinho, já. Não dá pra montar, Batista. Tô tentando quebrar o galho também do Piscinato. Não, vamos montar no ar aqui. Você participa também, tá? Mas só um minutinho, só aguarda um pouquinho. Por maior número de votos, não dá. Nós vamos tirar essa dúvida e esses votos no ar já. Vem aí, Derby 209. Paulistão Sicredi 2025. Programação da Rádio Bandeirantes. Domingo, a partir de 13h até as 20h. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados. Amigos, servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. E Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e porcelanatos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Bandeirantes. 19h01, rápido intervalo. Depois do intervalo, a seleção pré-derby. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada do Guarani sobre o Água Santa em jogo realizado nesta quinta-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre venceu o Netuno por 4-0. Os gols foram marcados por Natan aos 12 minutos, João Marcelo aos 19, João Vitor aos 41 e Deni Júnior aos 46. Todos os gols no primeiro tempo. Público de 3.969 torcedores e uma renda de um pouco mais de R$102 mil. O Guarani de Gabriel Mesquita, Lucas Justin, depois Cauê Rafael, Rafael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa, Natan, depois Anderson Leite, Matheus Sassarará, depois Caio Melo e João Vitor, Luiz Miguel, depois Isaac, João Marcelo e Deni Júnior, depois Matheus Regis, a equipe do técnico Maurício Souza. O Água Santa de Igor Vinhas, Diogo Batista, depois o Ainan, Fábio Sanches, Robles, Rafael Vaz e Guilherme Lazzaroni, Wesley Dias, depois William, Netinho, depois Gabriel Silva e Lua Dias, depois Davi Gomes, Neilton, depois Mike e Ademilson, a equipe do técnico Pintado que inclusive acabou sendo expulso. Portanto, esta ficha técnica do jogo da goleada do Guarani sobre o Água Santa pelo placar de 4-0, em jogo realizado nesta quinta-feira no Brinco, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
19h06 em Campinas, esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Lembrando, para quem ainda não acompanhou, hoje teve sorteio dos adversários da Copa do Brasil. E a Macaca vai enfrentar o Concórdia. Concórdia é uma cidade, uma pequena cidade de 5 mil habitantes no interior de Santa Catarina. Primeiro, é um jogo único, né? Vai ser realizado lá. E o vencedor desse confronto enfrentará Portuguesa ou Botafogo da Paraíba na segunda fase. A Ponte, então, jogará fora de casa contra o Concórdia pela Copa do Brasil. E com o novo regulamento, se houver empate, decisão por pênaltis. Anteriormente, quando havia igualdade, a classificação era do time mais bem ranqueado. Mudou, agora igualdade é pênalti. Vamos lá então com a seleção do derby, a seleção pré-derby. Depois a gente vai fazer uma análise, né? Pegar a seleção pré-derby e depois a seleção pós-derby. Batista. Oi, pois não, Tigrão. Não, você deu uma notícia importantíssima aí. E a seleção do derby agora já é a compilação de dados, tá tudo planilhado. Eu não queria estar na pele do PP, mas esse negócio da Copa do Brasil, só para ilustrar aí a notícia que você deu, a informação, a equipe do Concórdia, né? Ela disputa a Série A do Campeonato Catarinense, ok? Série A. Concórdia Atlético. Ela disputa, e ela disputa a Série D de dado do Campeonato Brasileiro, e ela é a 176ª no ranking nacional de futebol. Para quem tem dificuldade com a língua mãe, 176, 176ª no ranking. Só para fazer o comparativo. E para ilustrar aquilo que você acabou de dizer, para a gente não perder o aquecimento da notícia. A Ponte, ela é a 33ª na posição do ranking nacional de clubes. Disputa a Série A do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. E o que isso quer dizer? Nada. Porque mexeram ridiculamente no regulamento e aí o time que é melhor ranqueado é punido porque ele tem que jogar fora. E ele não tem benefício nenhum por jogar um jogo só fora. É uma aberração. Antes ainda era beneficiado pelo empate. Agora, se empatar, ele tem que ganhar nos pênaltis. Mas essa é a posição. 176º, esse é o Concórdia, e o outro, a Ponte, 33º, ou 33ª no ranking. Um Série C, a Ponte, e um Série D, o Concórdia. Batista, para contribuir aí. Beleza, vamos lá, Pedro Piscinato, qual é a seleção pré-derby? Boa noite. Boa noite, Batista, boa noite a todo mundo acompanhando a Rádio Bandeirantes. Fala, Pedrinho. E aí, Tigrão, beleza? E tem. Seleção pré-derby pelos comentários. Tá parecendo a tartaruga Tuxê, hein? Tá parecendo a tartaruga Tuxê. Vai lá, Tuxê. Goleiro, Diogo Silva da Ponte, com 3 votos. Lateral direito, Maguinho, Ponte Preta. Primeiro zagueiro, Lucão, do Guarani, com 3 votos. E agora temos a primeira dúvida na dupla de zaga do Lucão. Tigrão votou no Emerson, CH foi de Rafael e Gleger de Simon. Vai desempatar, Batistão? Vou desempatar. Emerson. Lateral esquerdo, Danilo Barcelos, com 2 votos. Primeiro volante, Natan, unanimidade, 3 votos. A dupla dele, Léo Oliveira, com 3 votos também. E mais um empate. CH votou no João Vitor, Tigrão, Everton Brito e o Gleger foi de Sarará. Eu vou de João Vitor. No ataque, o trio de ataque já está definido também. Deni Júnior do Guarani com 2 votos. João Marcelo, unanimidade, 3 votos. E Jean Dias da Ponte com 2 votos.
treinador Alberto Valentim da Ponte Preta. Vamos lá, então, repetindo agora já com o voto de Minerva. Em 2 posições, meu voto. Diogo Silva, goleiro. Lateral direito, Maguinho. Dupla de zaga, Lucão e Emerson. Lateral esquerdo, Danilo Barcelos. Meio campo, Natan, Léo Oliveira e João Vitor. Seu voto, isso. E no ataque, Denis Júnior, João Marcelo e Jean Dias. Time, entre aspas, comandado por Alberto Valentim. Quantos da Ponte e quantos do Guarani? 1, 2, 3, 4, 5, 6 da Ponte, contando com o Alberto Valentim. E 5 do Guarani. 6 da Ponte, 5... Não. Só os 11 jogadores. Vamos lá. Tirando o Alberto Valentim. Tirou o Alberto. Entre os jogadores, né? Quantos tem da Ponte e quantos do Guarani? 5. Não, mas tem que ter 11 jogadores, velho. Ah, verdade. Um tem que ter 6 e o outro tem que ter 5. Quer jogar sem goleiro, Pepe? Você não contou o goleiro. O goleiro aí, Pepe. É 5 da Ponte e 6 do Guarani. É isso, tá certo. Tá bom, então. Faltou alguém, tava escondido. Pepe. 6 do Guarani, 5 da Ponte e o treinador é da Ponte. Então Deixa ficou equilibrado, né? Deixa o Cilinho avaliar o Pepe agora. Pepe, olha, você foi muito bem. Só tem que se concentrar um pouquinho mais, Pepe. Como é que vai formar um time com 10, Pepe? Você quer mudar a regra, Pepe? Você quer me derrubar, Pepe? Pedro Piscinato, muito obrigado, Pedrão. Valeu, Batistão, obrigado, até a próxima. Até a próxima, tá aí, portanto, a seleção pré-derby me mandando devidamente, né, pelo WhatsApp para eu enviar lá pro portal carlosbatista.com.br. Vamos aos temas do dia, são notícias que não têm ligação, mas o comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Batista. Oi, pois não, Tigrão. Tudo mureteiro, né? Tudo mureteiro, inclusive eu voto de Minerva. Quanto Deu tempo 6 do faz Guarani, que você... 5 da Ponte. 6 do Guarani, 5 da Ponte. E o técnico da Ponte, 6-6. Ô, Tigrão, quanto tempo faz que você tá trabalhando em derby, em rádio em Campinas? Desde 85. Você já viu em algum derby os cronistas de Campinas não muretarem? Mas no último derby, Campeonato Brasileiro da Série B, segundo turno, estádio Moisés Lucarelli, Guarani 1, Ponte 0, gol de Matheus Bueno, nós nem fizemos seleção pós-derby, porque foi 11 do Guarani, mais o treinador do Guarani, nenhum da Ponte. Então não é sempre assim que tem muro não, viu, Batista? Mas e antes do jogo? Antes? Tô falando antes. Antes? 6-6. Ninguém se arrisca, é que a rivalidade é muito forte, né? E aí todo mundo fica naquela de não correr o risco de ser mal compreendido. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para meter a sua opinião no programa de hoje? Essa cornetada que o Neymar deu na estrutura do Santos, estrutura física, né? CT, acomodações, etc. Eu não levo para o lado ruim, não. Eu me lembro bem quando o Ronaldo Fenômeno voltou, eu não estou comparando, ele voltou para o Brasil, foi jogar no Corinthians e ele ajudou da maneira dele, com o marketing dele, com o relacionamento dele, ao Corinthians hoje já está estruturado, como uma das melhores infraestruturas de todo o futebol brasileiro, que é o CT do Corinthians. E eu acho que o Neymar pode contribuir para o Santos, sim, apontando, mostrando caminhos e trazendo parceiros dele, né, na mídia, investidores, para ajudar o Santos a melhorar o bom CT, Rei Pelé, mas já está um pouco defasado. Vamos lá, Tigrão, qual é o tema que você escolheu
para meter no ar a sua opinião no programa de hoje. É o Atlético Mineiro, que tem otimismo por Rony do Palmeiras e está preparando aí uma proposta oficial. O jogador está fora dos planos do Palmeiras após a frustrada negociação com o Al Rayyan do Catar, e o nome agrada à cúpula do Galo para suprir o setor ofensivo com velocidade, setor ofensivo que perdeu o Paulinho, que foi exatamente para o Palmeiras. Olha, eu acho que o Atlético devia investir fundo. Eu gosto muito do Rony. Eu acho que o Rony foi subestimado no Palmeiras, depois de campanhas espetaculares, altos e baixos no início, depois se firmou e lembremos-nos, chegou até a seleção brasileira, o Rony. Então imagine aqui o entrosamento do Rony com o Dudu, que já está lá depois de tantos anos juntos no Palmeiras, com o Gabigol. Rony aberto pelo lado direito, fechando, diagonal. O Dudu, que é destro, adora o lado esquerdo também para fazer a diagonal e bater. E o Gabigol, que é canhoto, flutuando, mas mais centralizado. O Gabigol também sai para buscar às vezes. Olha que belo ataque. Entrosamento de Dudu e Rony, do Palmeiras. E o Gabigol, que já está por lá. Eu acho que o Atlético deveria ir fundo. Cruzeiro. É o Cruzeiro, né, Batista? Sim. Mas aqui na pauta tá Atlético Mineiro, hein? Aqui na pauta tá Atlético. Então mas você tá falando do Cruzeiro. Eu que estou colocando 2 jogadores do Cruzeiro, tá certo? Foi um equívoco de minha parte. O Dudu e o Gabigol estão no Cruzeiro. Foi uma falha minha dos 2 grandes de Minas. Mesmo assim, o Atlético perdeu o Paulinho para o Palmeiras. Perdeu não, negociou. São estilos diferentes, Paulinho e Rony. Mas eu ainda assim acho que Rony com Hulk, com aquela moçada toda boa de bola lá do Atlético Mineiro, Scarpa fazendo um falso ali pelo lado esquerdo, o Rony vindo um pouco de trás, o incrível Hulk, eu acho que o Atlético monta um belo ataque. Me perdoem pelo equívoco aí, os 2 primeiros que eu falei são do Cruzeiro, tive um lapso aqui de confusão, mas ainda assim defendo muito. Acho que o Atlético deveria ir fundo para tentar levar o Rony lá para Belo Horizonte. Isso aqui o Renato Alves. Pedro Piscinato errou na conta. São 6 da Ponte e 5 do Guarani. Olha a confusão, hein? E Pedro Piscinato, conta de novo aí então, hein? Pedrinho, estuda a tabuada, Pedrinho. Pedro Piscinato tá dizendo que são 6 do Guarani e 5 da Ponte. O Renato Alves aqui está equivocado. Quer conferir, Bate? Não dá tempo. Vamos conferir. Vamos lá. Pedrinho, Diogo Silva tá no time? Tá. Ponte. Maguinho tá no time? 2. Lucão tá no time? 1 do Guarani. 2 da Ponte e 1 do Guarani. 4 zagueiro, quem que ganhou? Emerson. Batista desempatou. 3 da Ponte e 1 do Guarani. 2-2. Não. Emerson da Ponte, Maguinho da Ponte, Diogo Silva da Ponte e Lucão do Guarani. 3-1. Lateral esquerdo. Danilo Barcelos, votos do CH e do Gleger. Então, dos 5 da defesa, contando o goleiro, 4 da Ponte e 1 do Guarani. Meio de campo, Natan, Guarani. 4-2. Léo Oliveira. Ganhou Léo Oliveira, ô Pedrinho? Ganhou Léo Oliveira. 5-2. Aí ganhou o menino João Vitor. 5-3. Aí, João Marcelo. 5-4. Aí, esse Denis Júnior. 5-5. Faltou só o lado direito aí. Quem que é o terceiro? Quem? Jean Dias. Então 6-5 para a Ponte, o Pedrinho tá certo. Não, tá errado. O ouvinte tá certo. 6 da Ponte, 5 do Guarani, com o técnico 7-5 para a Ponte. Olha, que confusão imensa, hein?
Ele tá afirmando aqui que são 6 do Guarani e 5 da Ponte. Ah, então fala o time que eu vou anotar, Batista. Diogo Silva. Diogo Silva é Ponte. Maguinho. Maguinho é Ponte, 2. Qual que é a dupla de zaga? Lucão. Lucão é do Guarani. O outro zagueiro. Emerson é da Ponte. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo é Danilo Barcelos. Barcelos Aí, é da Ponte. Tem 4 da Ponte até agora. Meio campo, Natan. Natan é do Guarani. Tem 2 do Guarani até agora. Natan. Segundo volante. Segundo volante. Fala, ô Pedrinho. Léo Oliveira, da Ponte. 5 da Ponte. Léo Oliveira. O meia eu lembro porque você desempatou com João Vitor. João Vitor. Tem 3 do Guarani. João Vitor. Agora o ataque. O ataque. Jean Dias. Jean Dias, da Ponte. 6 da Ponte. João Marcelo. João Marcelo, Guarani. João Marcelo. E Denis Júnior. E Denis Júnior, 5 do Guarani. 5 do Guarani. São 6 da Ponte e 5 do Guarani, mais o técnico que é da Ponte. Pedrinho. Estuda a tabuada, Pedrinho. 19 horas e 22 minutos em Campinas. E o ouvinte está dizendo aqui o seguinte. Uma colocação. Avisa o Tigrão que a regra de invasão é diferente de impedimento. Só vale quando o cara coloca o pé na grande área. E aí é o seguinte, eu pedi aqui a opinião, sempre consulto o Rogerinho, Antônio Rogério Batista do Prado, nesses assuntos de arbitragem. O que diz a regra? Um companheiro de equipe do goleiro é punido por invasão somente se a invasão teve claramente impacto sobre o batedor, ou o jogador invasor toca na bola ou a disputa com o adversário, e isso impede os adversários de marcar, tentar marcar ou criar uma oportunidade do gol. E diz o Rogerinho, pelo que vi, não há imagem conclusiva para uma possível revisão factual. Sendo assim, segue a decisão de campo. Muito obrigado ao Rogério Batista do Prado, ele que foi um dos grandes árbitros que apitaram no futebol do Brasil. E ele faz essa consulta, né? Uma deferência à minha pessoa e a Bandeirantes. Sempre consulta que há dúvida com relação à arbitragem. Muito obrigado, hein, Rogerinho? E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, você vai acompanhar agora na lata, aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos ver aqui, né? Mandou aqui a seleção pré-derby. Ok, Pedro Piscinato, muito obrigado. Dos considerados 4 grandes, quem vem tendo melhor e pior desempenho dentro de campo nesse início de temporada, na sua opinião? São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Começa com você, CH. O melhor o São Paulo, o pior o Palmeiras. E para você, Tigrão? Corinthians. Eu sigo com você, Tigrão. O regulamento da Copa do Brasil 2025 traz uma mudança em relação aos últimos anos. As equipes dos potes A, B, C e D, ou seja, equipes de melhor ranking, jogam fora de casa, mas não tem mais a vantagem do empate. Agora, em caso de igualdade no placar no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis, somente a partir da terceira fase. Os confrontos serão de ida e volta. A partir da terceira fase, confrontos de ida e volta. E aí, você concordou aí com essa mudança no regulamento ou não? Não, acho uma aberração, eles conseguiram piorar o que já era ruim. E para você, CH, a sua opinião, a sua
reflexão aí sobre o tema. Não concordo, absurdo. Vamos lá, CH, eu sigo com você. E aí, CH, qual o resultado do Derby 209? Ponte, Guarani ou empate? Empate. Com gols ou sem gols? Em CH. Já falei, empate. Com gols ou sem gols? Com gols. E para você, Tigrão, qual o resultado do Derby 209? Não precisa nem jogar, vai ser 2-2. E quem serão os heróis aí dos gols que serão marcados? Vai falar que é o Rena pela Ponte e o Medina pelo Guarani. Porque não, por situações né, que a gente já imagina, eles não jogam mais e não podem estar em campo. Então tá, vou pôr quem tá jogando. Zenon pelo Guarani e de cá pela Ponte. Tá bom, então, Tigrão, um abraço pra você e até domingo, 13h, Edu Pinheiro, incomparável, já estará no ar. E olha que tem muitos prêmios, hein? Tem prêmio de montão. Tem prêmio, tem kits da Aroma das Ervas, tem kit do Iga Atacado, ingressos do Termas de São Pedro, mais boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, fritadeira mundial, Air Fryer. Tem também fone de ouvido. Como é que chama esse negócio aí, Batista? Air Fryer. Fone de ouvido, headset profissional com microfone presente da Brasitone. E para participar, você vai participar a partir de 13h no YouTube da Rádio Bandeirantes. Só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E os ganhadores serão divulgados ao longo da programação. Participe e boa sorte para você. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até domingo, hein, Tigrão? Se Deus quiser, Batista, um abraço a todos. Pedrinho, a gente só brinca com quem a gente ama. Eu acho que você foi muito bem, você tem uma voz muito bonita no ar e é um menino dedicado, que é muito compenetrado, que conhece futebol, que acompanha o futebol, e você tem um futuro brilhante no rádio, nos microfones. Tava brincando com você, parabéns, você foi muito bem, é muito comum esse negócio de somar ao vivo aí. Parabéns, você tem um futuro brilhante e você sabe que eu te respeito muito. Um abraço a todos, até domingo, se Deus quiser. Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Calma, meninas. O Rogerinho só completou aqui dizendo, diferentemente do impedimento, vale se o pé estiver tocando a linha. Não vale o corpo, incluindo mãos que, porventura, estiverem inclinados dentro da área. Obrigado pelas palavras, meu amigo. Você merece, Rogerinho. Antônio Rogério Batista do Prado, sobre aquele lance que o Palmeiras reclama, que houve invasão no pênalti cobrado pelo Estevão. Valeu, CH. Grande abraço, ótimo trabalho. Domingo no Derby, em CH. Boa noite. E nós estamos encerrando o programa de hoje. No domingo, repito, 13h, começa o Concentração e a abertura da jornada a partir das 15h30. Às 16h, a bola rola no Estádio Majestoso. E derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. E na sequência, vem a Esporte em Debate em toda a rede. Valeu, gente. Tchau. No seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube.